horário, nós não vamos concluir hoje ainda a questão do pressuposicionalismo, mas dá para a gente dar uma introdução ao pressuposicionalismo, pelo menos, certo? Então, esse é o último método de apologética que nós vamos tratar, não que não existam outras, mas dentre os que vimos com mais relevância e que mais eram utilizados nos nossos dias, foi então o último método que a gente decidiu trazer para a aula. Mais uma vez, mostrando aos irmãos que a ideia dessa aula sobre os métodos, né, de apologética cristã não é que você tenha um aprofundamento em cada um desses métodos. A ideia é apresentar esses métodos para vocês, certo? Porque se nós fôssemos entrar nas minúcias de cada método apologético cristão, era capaz de a gente gastar quase o ano inteiro só tratando das diferenças que tem entre os métodos, e o objetivo de estudar a apologética aqui durante esse ano, para quem veio na quinta-feira, não é simplesmente você ter um conhecimento teórico do que é e de que ferramenta é essa e de quais são os pontos de vista dela, mas como você utilizar para aplicar na sua vida como cristão. Seja você no trabalho, seja você conversando com um irmão um irmão de uma outra igreja que tem algum tipo de erro, ou seja, você nos mais diversos âmbitos, né? Na escola, para aqueles que são adolescentes, na faculdade, aqueles que estão ingressando na universidade, ou até mesmo terminando. Então, basicamente, esse método que é dado como pressuposicionalista, ele também, quando ele foi culminado, não que houvesse um start, dizendo assim, nesse ano aqui, esse método foi culminado. Não, mas quando as pessoas que aderiram a esse tipo de método começaram a falar sobre ele, sobre uma diferença em forma de fazer apologética, não se chamava método pressuposicional, chamava-se de método reformado de apologética, né? E esse conceito de método reformado de apologética pode trazer, talvez nos dias de hoje, alguma confusão, porque existe um outro método que eu não conheço ele muito bem ainda, sei de alguns princípios dele, mas não conheço muito bem, que estão tentando chamar também de método reformado, já que o nome pressuposicionalismo ficou mais aceito no meio da comunidade. Porém, quando você vai ver alguns desses homens apologetas falando sobre o método pressuposicional, eles vão utilizar um outro termo, que é método de apologética aliancista ou método de apologética pactual, especialmente aqueles que andam mais ou menos na linha de Cornelius Van Til, como alunos de Cornelius Van Til. Né? Então, toda vez que vocês estiverem estudando um pouquinho mais atrás sobre o método, talvez você se depare com o nome método reformado. Quando você tiver um pouquinho agora nos dias de hoje, pode ser que você veja, principalmente entre os americanos, o nome método aliancista, né? O método pactual. Então, para que vocês não se percam, de repente, quando vocês estiverem lendo a literatura. Alguns dos grandes nomes desse método são Cornelius Van Til, né? Talvez um dos mais conhecidos, Greg Bunsen, né? Gordon Clark, Francis Schaeffer, John Frame, são dentre os dentre os vários, o que eu trouxe para destacar aqui para os irmãos. E só pelos nomes, vocês conseguem ver que, assim como os outros métodos, existem algumas diferenciações nas abordagens por esses homens. Por exemplo, se você for ver a abordagem de Francis Schaeffer com apologética e a abordagem de Cornelius Van Til, apesar de Schaeffer ter um grande elo, né, inclusive de amizade com Van Til, você vai ver que na aplicação eles tinham as suas divergências. A mesma coisa de Van Til com Clark e assim sucessivamente. Até Greg Bunsen, que é considerado o melhor, por muitos daqueles que estudam apologética, o melhor aluno de Cornelius Van Til, inclusive dizendo que Bunsen conseguiu aplicar a apologética de Van Til melhor do que o próprio Van Til, por conta da dificuldade da linguagem e dos escritos de Van Til, né? Algumas pessoas dizem que é porque ele pensava em holandês e escrevia em inglês, e às vezes esse pensamento não era tão fácil de lidar, a não ser aqueles que já se debruçam
há mais tempo nos seus escritos, né? Ou então, quando você pega uma tradução em português, que muitas vezes esse tipo de distração já foi feito por aquele quem está traduzindo. Então, vocês vão ver que o que a gente vai tratar aqui, mais uma vez, não é das divergências entre eles, mas daquilo que eles tinham em comum e que se torna, então, você consegue classificá-los como pressuposicionalistas, certo? Então, existe um elo unívoco que ligava todos esses homens, que é o método pressuposicionalista. Não sei também quantos vieram de vocês aqui para quinta-feira, para a reunião ordinária, mas o pastor, por exemplo, falou acertadamente, quando você vai falar de um homem de Deus feito John Frame, na área de apologética, na área de filosofia, ele é realmente um monstro, né? É fantástico as aplicações que ele faz. Porém, na área de eclesiologia e teologia do culto, né, ele comete suas falhas, ele não é confessional nessas áreas. Então, até quando nós formos ler determinados homens, que são sim homens de Deus, é interessante que você tenha uma mente crítica, certo? Então, você primeiro é apresentado aquilo que é correto, para que então você possa, através da verdade, reconhecer aquilo que é mentira. Desses homens, a gente vai tratar ainda, provavelmente nesse ano, se assim Deus permitir, com pelo menos 3 deles: Van Til, Bunsen e Clarke. Né? Clarke, nas próximas aulas que o pastor Augusto vier para cá, ele deve utilizar um dos livros de Clarke, que é A Racionalidade Bíblica da Escritura, alguma coisa desse tipo, não lembro do nome muito bem, mas é um livro que ele vai usar como base nas próximas aulas, né? Não que ele se detenha ao livro. Mas também um dos livros que foi indicado pelo Conselho da Igreja foi Apologética Cristã, de Van Til, né? E dentre outros também, de Cosmovisão, que, como eu falei para vocês nas outras aulas, você, através de uma cosmovisão, é que você vai aplicar as ferramentas de apologéticas nas mais diversas áreas da vida. Então, o pressuposicionalismo, o que é que ele tem de diferente? Ou, por que esse método é dito como um método que é distinto desses outros que nós apresentamos? Um dos grandes diferenciais desse método está em que no pressuposicionalismo você considera diretamente na abordagem que você está fazendo da apologética os efeitos noéticos do pecado no ser humano. E essa piadinha de noético todo mundo faz, né? Que noético não é porque veio de Noé, né? Mas desde a queda, noético no sentido da mente, né? Aquilo que os efeitos que tem do pecado na mente do ser humano. Então, os pressuposicionalistas geralmente sustentam que não existe um terreno comum suficiente para que entre crentes e incrédulos, para que permita que os seguidores dos métodos passados que eu apresentei consigam êxito no seu objetivo. Em qual objetivo? Em realmente fazer com que essas pessoas creiam no Deus verdadeiro e na palavra de Deus como verdade. Ele vai dizer, o pressuposicionalismo, porque devido à queda do homem, você consegue ter essas conversas com os incrédulos, mas esse terreno comum, ele não consegue, através dos outros métodos, chegar no objetivo. O apologista deve simplesmente pressupor a verdade do cristianismo como ponto de partida apropriado para a apologética, e assim a escritura ou a revelação cristã das escrituras é o quadro através de que toda a experiência é interpretada e toda a verdade ela é conhecida. Os pressuposicionalistas, eles não negam as evidências, que fique claro isso. Eles não negam as evidências. Vide o que nós lemos na aula passada da Confissão de Fé de Westminster, quando ele está falando da Escritura Sagrada no capítulo 1. Existem evidências e o pressuposicionalismo não nega isso. Porém, não é por meio dessas que o incrédulo é convencido, mas por meio da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo de Deus. Então,
os pressuposicionalistas discordam, dizendo que os apóstolos, eles não pregavam que a veracidade da palavra era apenas provável. Eles, na verdade, atacavam a estrutura do pensamento dos pecadores e nós devemos fazer o mesmo. Essa é a ideia do pressuposicionalismo, né? Procuram expor os pressupostos dos incrédulos e demonstrar sua insuficiência através da destruição dos alicerces do pensamento pagão. As idolatrias do mundo são derrubadas e o evangelho é apresentado como a única esperança. Então, tudo isso que eu falei até agora são formas de aplicação da apologética pressuposicionalista. Uma delas, que está aqui descrita no final, é que você mostra a incoerência do mundo, mostra a incoerência das ideologias, né, derruba os seus alicerces para que então você apresente o evangelho como a saída. Algumas pessoas, né, gostam de falar, em vez dos alicerces, usar o termo que Schaeffer usava muito, que era tirar o teto do incrédulo. Você tira o teto dele, mostrando a incoerência do pensamento mundano, a incoerência do pensamento pagão, para que você mostre a essas pessoas que só o pensamento bíblico, só a cosmovisão bíblica é o pensamento adequado para que a gente lide com a realidade, né? Então, como crentes no Senhor Jesus Cristo, o pressuposicionalismo também, não que os outros homens não sejam, mas o pressuposicionalismo ele tem a palavra de Deus como inerrante, e por isso ela como inerrante é por onde nós devemos filtrar o que é verdade e o que é mentira no mundo. Ainda falando da confissão de fé de Westminster, né, aqueles que têm a confissão, ou seja no aplicativo do celular ou na Bíblia de Genebra, você vai verificar que a confissão de fé ela tem uma estrutura. Ela segue uma estrutura nos seus capítulos, e esses capítulos eles não foram enumerados de forma aleatória. Aqueles que participaram da Assembleia de Westminster, o presbítero Luciano já falou isso na classe geral, quando estava falando sobre a confissão, eles fizeram de uma forma para que a fé bíblica ou o ensino bíblico ficasse sistematizado de forma tal que ajudasse ao crente não só ter uma visão completa das doutrinas bíblicas, mas que nas definições em cada capítulo ele fosse acumulando conhecimento e com conhecimento anterior pudesse partir para o próximo. Se você está com a confissão aberta, veja que o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, ele vai tratar, eu vou até abrir aqui, ele vai tratar exatamente da Escritura Sagrada. Christian, tu estás com a confissão? Tu pode ler o primeiro capítulo, a primeira sessão em voz alta, por favor? Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo e escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade a seu povo. Então, quando você vê, especialmente na primeira parte, quando ele está falando da revelação geral do Senhor, ele diz, tudo isso aponta para um Criador. Toda a revelação geral, ela aponta para o Criador. Mas olha que interessante, ele diz que os homens ficam inexcusáveis, ficam indesculpáveis por não dar glória a Deus, e que, contudo, ou seja, apesar de tudo isso, apesar de você, através da revelação geral, você ter lá alguns dos atributos do Senhor sendo apresentados, né, não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e da sua vontade, que são necessários para a salvação.
Basicamente, o que a gente vê no nosso mundo, quando se aparta da revelação especial do Senhor, e vamos a partir daquilo que os nossos olhos podem ver e sentir, e empiricamente construir através da ciência ou do mundo, o que você vai ver, muito provavelmente, são conclusões não de um Deus verdadeiro, mas de um ídolo. Por quê? Quando a gente faz um Deus e desconsidera alguns dos seus atributos, o que nós temos não é o Deus verdadeiro, mas o Deus que é um ídolo, né? Acho interessante, eu vou até ler para vocês aqui, uma passagem que Tomás Aquino, em um dos seus livros, na Suma Teológica, no volume 1, ele vai falar o seguinte, né? Ele está descrevendo provas da existência de Deus, e ele vai dizer o seguinte: por 5 vias pode-se provar a existência de Deus. A primeira e mais manifesta é a procedente do movimento. Então, ele está falando de 5 possibilidades, mas ele vai se deter a uma delas, que é o movimento. Pois é certo, veja, é certo e verificado pelos sentidos que alguns seres são movidos neste mundo. Ora, todo o movido por outro o é, porque nada é movido senão enquanto potencial, relativamente àquilo o que é movido. E um ser move enquanto em ato, pois mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato. Assim, o cálido atual, como o fogo, torna a madeira, que é um cálido potencial, um cálido atual, e dessa maneira a move e altera. Ora, não é possível uma coisa estar em ato e potência no mesmo ponto de vista, mas só em pontos de vista diversos, pois o cálido atual não pode ser simultaneamente cálido potencial, mas é frio em potência. Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida ao mover-se a si própria, no mesmo ponto de vista e do mesmo modo, pois tudo que é movido há de ser por outro. Se, portanto, o motor também se move, é necessário seja movido por outro, e este por outro. Ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer, pois motores segundos não movem, senão movidos pelo primeiro. Como não move o báculo sem ser movido pela mão? Logo, é necessário chegar a um primeiro motor de nenhum outro movido, o qual todos dão nome de Deus. Eu não sei quantos conseguiram verificar nesse raciocínio que, na verdade, o que Tomás de Aquino está fazendo aqui é pegando um raciocínio elaborado por Aristóteles, né, do chamado motor imóvel. Sendo que Aristóteles, quando ele está desenvolvendo esse raciocínio do motor imóvel, ele vai descrevendo isso, mas quando ele chega nesse final, dizendo que, olha, disso aqui eu tenho que ter um infinito para trás de motores, e não se pode ficar no infinito, é preciso ter um ponto de partida, ele vai dizer, deve existir um ponto de partida único. E acabou-se. Aquino não. Aquino pega e acrescenta no raciocínio de Aristóteles empírico, ele acrescenta um pouquinho também de filosofia analítica, ainda que o nome fique um pouco anacrônico para a época, mas chegando e dando esse salto no final, dizendo que esse motor, na verdade, é o que as pessoas chamam de Deus. Perfeito, perfeito. Outros chamam de Big Bang. Outros vão dizer, como eu falei anteriormente, que é um extraterrestre, né? Outros vão dizer que realmente é um Deus que, na verdade, é uma força. Então, a conclusão que Tomás de Aquino chega, além de ser uma falácia no silogismo, porque ele vai descrevendo coisas que são reais, que são sensíveis e que são demonstradas empiricamente, e no final ele dá um salto transcendental, onde você não tem um ponto de apoio,
né, o que alguns filósofos vão chamar de alavanca de Arquimedes, né, você não tem um ponto de apoio para levar você para o transcendental. Ele simplesmente, nessa argumentação, que, em primeiro lugar, ele começa dizendo que é certo pelo sentido, ele não prova a premissa dele, ele começa de uma premissa ali, né, que é certo pelo sentido que todo mundo percebe o movimento. Segundo, ele vai fazendo uma analogia de coisas que são empíricas e observáveis, e depois ele chega numa conclusão de algo que é transcendental. Né? E em terceiro lugar, quando você vai olhar a Suma Teológica de Tomás de Aquino, você não vê ele definindo o que é potência e o que é ato. Aquilo que ele está desenvolvendo para dizer que justifica essa conclusão. Então, mesmo que não tivesse essa falha lógica no raciocínio de Aquino, você ia perceber que o ponto que ele chega é num Deus que talvez fosse força. É uma força. E quantas vezes você não vê um incrédulo dizendo, não, na verdade existe uma força que rege o mundo. Não, Deus para mim é a natureza. Deus para mim é energia. Né? Deus para mim, na verdade, quando você vai ver alguns filósofos como Spinoza, né, ele vai chegar e vai dizer, Deus são as coisas, né, em gerais. Né? Então, tudo que essas pessoas chegam é em ídolos. E esse é uma coisa que foi apontada pela confissão de fé. Uma outra coisa que você vai ver nessa ligação da confissão de fé é que logo depois de ele falar da Escritura Sagrada, qual é o capítulo 2? Quem lembra? Não é prova não. Deus e a Trindade. Então o que você vai ver é que depois de você estabelecer que a Escritura é a regra de fé e prática do crente, ele vai apontar para Deus e a Trindade. E isso, meus irmãos, é de importância extraordinária para o nosso aprendizado. Porque você não conhece o Deus verdadeiro e o Deus trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, como eles são na sua substância, né? Como eles são, por exemplo, na pessoa de Jesus Cristo, como 100% Deus, 100% homem, você não conhece a partir de uma revelação geral. Você só conhece a partir da Escritura Sagrada, da revelação especial do Senhor. Então a confissão ela começa, a Escritura, na seção número 4, se eu não me engano, ela vai falar que a Escritura ela tem essa autoridade, não simplesmente porque ela diz que tem, mas porque ela é a palavra de Deus, né? Na seção do número 4. Então, um exemplo, algumas pessoas vão chegar e vão falar assim para você, certo? Você crê na Escritura porque a Escritura diz que ela é a palavra de Deus? E aí? A Escritura, ela atesta que ela é a palavra de Deus. Ela argumenta internamente que ela é a palavra de Deus. Vimos também no capítulo, na seção, se eu não me engano, no número 5, que existem evidências externas que conduzem o raciocínio também para que tem a probabilidade dela ser. Né? Mas a gente crê que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus porque ela mesmo diz que é, por esse simples fato. Por exemplo, a testificação do Espírito Santo. Por quê? Por exemplo, você vai ter outros livros que eles se dizem revelação. Então, não é o simples fato da Escritura dizer que a Escritura é a palavra de Deus que você atesta nela em si mesmo. Ela diz e você atesta. Mas por quê? Quando a gente viu na seção número 5, porque é o Espírito Santo que atesta que ela é a palavra de Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo atesta que ela é a palavra de Deus e que você sabe que aquilo é a verdade, é por isso que você se abraça com a Escritura Sagrada e diz, essa é a minha regra de fé e prática. Não simplesmente porque ela diz sendo a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, o que ela diz é verdade. Então, é por conta disso. Né? Mariana, queria falar alguma coisa?
Isso, e você vai ver, inclusive, em alguns salmos que a gente canta aqui, né, Salmo 115, tem boca, né, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tornem-se igual a eles todos que nele, falando dos ídolos. Então, o que a gente consegue chegar são ídolos, sem a revelação especial de Deus. Então, basicamente, a confissão de fé ela nos ajuda nisso, né? Mostrando também a estrutura para a gente entender. A gente vai, olha a Escritura Sagrada e diz, eita, é a verdade de Deus, é atestada pelo Espírito Santo. Então, o que ela diz é verdade. Então, o que ela diz é verdade, o que ela fala sobre Deus é verdade, o que ela fala sobre a salvação é verdade, o que ela fala sobre o homem é verdade, o que ela fala sobre o pecado é verdade, o que ela fala sobre escatologia é verdade, o que ela fala sobre o ensino para os seus filhos, independente do que o mundo e a filosofia mundana vá trazer nas escolas ou na universidade, o que a Bíblia diz é verdade. Eu posso ter leis que me digam que a palmada é proibida, mas a Bíblia diz que a vara deve ser usada pelo pai. Então, o que a Bíblia fala é verdade e não o que o mundo fala é verdade. A Bíblia diz que o aborto é pecado e o mundo muitas vezes vai dizer que não é. É simplesmente uma decisão da mulher. Eu fico com o quê? Com o mundo ou com a Escritura Sagrada? Com a Escritura Sagrada mais uma vez. Por quê? Porque nós que cremos no Senhor, acreditamos que ela é a palavra de Deus. Por isso, ela sendo a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta. E tudo isso você não chega de conclusão se não houver, né, o Espírito Santo de Deus operando no coração do homem. O que se chama também desse pecado noético é uma das coisas que vai ser ligada também no raciocínio humano, quando contrapondo, né, o racionalismo, os pressuposicionalistas vão dizer, inclusive a razão do homem foi tocada pelo pecado. Se eu não me engano, pode ser que fuja aqui o nome, mas acredito que é Marco Polônio. Ele era muito ligado à ciência, e foi ele que falou sobre o que eu falei na aula passada, sobre essa questão da ciência sendo o observador ficar distante do objeto, e ele falando do conhecimento tácito, né, daquele conhecimento que está inserido no homem, e que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a razão do homem ela está comprometida com o seu coração. Aquilo que eu quero chegar, aquilo que minha razão está me levando, né, é porque na verdade, aquilo que o coração do homem está levando. E quando você vai... É a cosmovisão dele. Perfeito. E ele vai dizer o seguinte, esse meu coração, ele vai traçando os caminhos para que eu chegue na minha conclusão. Por mais que eu diga que eu não estou chegando através dele. E aí você se depara com a Escritura Sagrada quando ela vai dizer que o coração do homem é enganoso, que os maus desígnios, eles procedem do coração do homem. Então, mais uma vez, se o coração do homem não for transformado pela palavra de Deus, se a mente do homem não for renovada com a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diversas vezes fala na sua escritura, se não houver isso, eu não consigo dizer que eu sou neutro, né, nas minhas assertivas, inclusive quando eu apelo para o racional. Então, isso é um panorama, né, do pressuposicionalismo como uma ideia ainda difusa. Alguns vão dizer que o pressuposicionalismo não é simplesmente uma ferramenta apologética ou um método apologético, mas uma forma de você, inclusive, fazer filosofia, né? E eu concordo com essa afirmação. Outros ainda vão conversar entre os termos aonde é que eu tenho meu ponto de transcendência, aonde tenho meu ponto de contato. Então você vai ver alguns vantilianos falando que o ponto de transcendência é o Deus trino, o Deus verdadeiro, e que a alavanca de Arquimedes vai ser a Escritura Sagrada, a revelação especial. Então é a revelação especial que faz esse ponto para o que é transcendente, né? Outros ainda vão justificar que a Escritura Sagrada é o pensamento de Deus, e sendo o pensamento de Deus eu extraio a lógica verdadeira e o pensamento verdadeiro. E essas nuances
que são muitas dentro do pressuposicionalismo, a gente não vai se aprofundar nelas, porque a ideia é essa. Nós, como os pressuposicionalistas falando, nós, como aqueles que confessamos a fé reformada, cremos em determinadas doutrinas. E crendo nessas doutrinas, eu não posso fazer outro tipo de apologética que não considerem elas. Um exemplo de Van Til foi que, quando ele entrou na universidade, e ele estava tratando dessas questões de cosmovisão em geral, ele percebeu que os apologéticos daquela universidade, se eu não me engano, Princeton, ali, eles confessavam muitas vezes uma fé reformada, sendo que na hora de aplicar determinadas coisas nas suas aulas, e especialmente na apologética, o que eles apresentavam era uma fé arminiana. E aí, Cornelius Van Til, começando a notar esse tipo de quebra na cosmovisão, eu digo que creio de certa forma, mas quando eu aplico, por exemplo, considerando que o homem ele tem uma faculdade ainda, pela graça comum, que eu consiga convencer ele pelo raciocínio, pela razão ou por métodos empíricos, e ele diz, isso aí não é o que nós cremos. A fé reformada crê que todos os sentidos do homem foram tocados pelo pecado. E aí ele dizendo, eu não posso fazer uma apologética dissociado da minha teologia. Não sei quantos dos irmãos conhecem, por exemplo, Alvin Plantinga, mas Alvin Plantinga ele teve uma formação toda reformada holandesa pelos seus pais, ainda que ele já nasceu nos Estados Unidos, mas teve uma formação acadêmica pelos seus pais, inclusive da fé reformada, onde ele chega a dizer nos seus livros que ele aprendia na igreja e quando ele ia para casa no dia do Senhor, os pais ensinavam a confissão de fé, a unidade, como é o nome? Catecismo, as 3 formas de unidade, obrigado. Catecismo de Heidelberg, confissão belga, ele aprendia essas coisas dentro de casa. E aí ele diz que isso foi a base dele. Quando ele entrou na filosofia, inclusive Van Til e Alvin Plantinga, eles tiveram um dos mesmos professores na filosofia, enquanto Van Til ele deixou a teologia reformada, ele moldar o pensamento da filosofia, ou seja, eu olho para a Escritura e ela molda o meu pensamento. Alvin Plantinga, ele começou, através da filosofia analítica, deixar que a filosofia analítica moldasse o pensamento dele. Então, você vê que ambos tiveram uma base de fé reformada holandesa, mas enquanto um buscava olhar para a filosofia com as lentes da Escritura, o outro, crente no Senhor, não nego isso de forma nenhuma, que teve uma contribuição extraordinária na filosofia da religião, foi um dos homens responsáveis por fazer, inclusive, que os cristãos voltassem a ser respeitados na filosofia. Então, quando eu falo de Plantinga nesse sentido, não é desmerecendo ele de forma nenhuma, ele foi muito importante para a evolução da filosofia da religião, de trazer os cristãos, respeito aos cristãos nessa área, na área da filosofia, mas ele começou, sendo moldado pela filosofia analítica, chegar em conclusões que não são bíblicas. Por exemplo, eu já citei aqui, por exemplo, William Lane Craig, mas da mesma forma ele chegou no molinismo, dos mundos possíveis. Outra afirmação dele, ele, no desenvolvimento da sua carreira, ele começou a dizer que ele não negava o livre-arbítrio. Ele começou a dizer o seguinte, olha, eu não digo que é verdadeiro, mas eu também não nego como possibilidade. Então ele começou a caminhar nessa forma, porque quando conflitava com o pensamento da filosofia analítica dele, ele acabou em alguns pontos cedendo à filosofia analítica e deixando um pouco da sua herança reformada de lado. Então você vai ver que no pressuposicionalismo, a ideia última é que você tem o Deus Trino, revelado pela palavra de Deus como aquilo que vai embasar a sua fé. Tudo na sua vida, inclusive na sua argumentação, vem a partir disso. Então, fazendo o mesmo quadro que nós fizemos na aula passada, para terminar, a gente vai ver que
O ponto de partida lógico do pressuposicionalismo, ele tem o pressuposto que existe um Deus trino revelado pelas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus inerrante. Então, esse é o ponto de partida lógico. O terreno comum, né, o ponto de contato com o descrente, é o fato que ele é uma criatura de Deus, feito à imagem de Deus, e que ele mora no mundo que Deus criou. Não existe comum entre o sistema epistemológico. Por quê? Porque um crê em Deus e o outro não crê em Deus. Mas o fato do não crente ele viver nesse mundo, né, ele faz uma interpretação do mundo, muitas vezes, que considera coisas do cristianismo, né, ele absorve coisas do cristianismo que ele não crê que é do cristianismo. Por exemplo, uma ética absolutista. Né? Quando você vai falar, um descrente, ele pode falar, por exemplo, como um humanista, né? Ele diz assim: eu aceito o relativismo ético. Não existe verdade, a verdade está naquele que pensa, naquele que está fazendo aquilo. O que é errado para mim pode não ser errado para você. Quem sou eu para questionar a sua verdade? Né? Mas aí, esse mesmo humanista que relativiza a verdade, quando roubam o carro dele, o que é que ele vai dizer? Não, ele acha que é bom e que é verdadeiramente bom roubar o meu carro. Então, o que eu vou fazer com isso? Não importa, porque para ele o que é bom pode não ser para mim. Ele não fala isso. Ele diz: rapaz, miserável, roubaram o meu carro, eu vou atrás da polícia para prender, porque roubar carro é errado. Então, quando ele assume uma ética absolutista, onde ele, na prática, mostra que ele quer uma verdade, como a gente fala, né, uma verdade verdadeira, uma verdade absoluta, pode ser, inclusive, o terreno comum para a gente entrar. E aí você lembra do que a gente falou no início, né? Você vai utilizar, olha só, as características do humanismo e você vai quebrar os alicerces, mostrando que, como princípio, ele não consegue viver conforme o humanismo. E a prova da verdade? A prova da verdade é: as reivindicações da Bíblia são auto-autenticadas. No fim, a prova da verdade do sistema cristão é que, se não fosse verdadeiro, não existiria verdade. Os pressupostos da cosmovisão cristã são necessários para qualquer predicação. Yuri. A teologia liberal, você não tem uma escola específica nela. Mas o ponto central dela é que ela não considera a palavra de Deus como inerrante, ela como um todo, como a palavra de Deus. Né? Alguns vão dizer que contém a palavra de Deus, outros vão dizer que ela é composta de mitos e de algumas verdades da palavra de Deus. Outros ainda vão pegar e vão dizer que só é verdade aquilo que Cristo falou. Né? Então, algumas Bíblias vêm até em vermelho, né? A palavra de Cristo. Aí alguns vão dizer: não, isso aqui é verdade, esse outro não é. Não, quando ele fala de cultura, na verdade ele está falando de uma questão mais geral, não é aplicável para os nossos dias. Então, tem diversas formas de liberais, mas no ponto central que caracteriza um liberal é ele não crer na inerrância da Escritura e não crer que a Escritura como um todo é a palavra de Deus. Então, alguns deles vão se ancorar. Agora sim, não podemos ser injustos com os irmãos que são, mas não são liberais, tá? Então vamos lá. Alguns deles vão se ancorar, não especificamente em um, mas vão falar um pouco de teologia natural. Né? Aí eles vão começar a entrar, por exemplo, no teísmo aberto, racionalismo. Perfeito. Então você deve, o liberal ele parte para buscar explicações em âmbito racional. Né? Eu perguntei isso porque uma coisa que me preocupa às vezes é justamente quando dentro do nosso pressuposto a gente se depara com certas determinadas passagens que vocês sabem da experiência e aí você vai buscar explicações. E são baseadas, eu
Sim. E não houve que a Terra parou de girar e que o sistema do universo parou de girar. Eu entendo que Deus não parou. Por quê? Porque em outras passagens da Escritura a gente tem que Deus fez a Terra, os céus e os lugares, certo? Para iluminar a Terra. Fez a estrela, o mar e tudo que desejar. Então eu entendo que toda a cosmogonia que a gente, por exemplo, tem como que a Bíblia ela informa, né? ela não informa como a gente já conversou sobre isso, justamente para que o homem tenha referida a representação humana, mas sim que o homem se ancore naquilo ali como informação que Deus quis dar ao homem para a glória dele mesmo. O irmão sabe o que eu penso daquela passagem, né? Então, ali se trata de uma narrativa, certo? E numa narrativa você conta de uma forma para poder aquele que lê entender, né? Então você tem diversas vezes linguagem de acomodação que o Senhor usa para que a gente possa entender. Então ali, independente se o sol parou ou se foi a terra que parou de girar, o que Deus quer com aquela passagem ali é dizer, Deus tem o controle de todas as coisas e o mundo opera de acordo com o que ele quer. Se ele disser que é para o sol parar, ele para. Se ele disser que é para a terra parar, ele para. Se é para escurecer o céu, ele escurece. Né? E que toda essa linguagem também, quando vai falar na Escritura, né? A lua fica vermelha como sangue, né? Tudo isso também, quando você vai para determinados livros, você vai ver uma linguagem apocalíptica. Né? Então, muitas vezes não quer dizer que... um exemplo, você vai ver uma passagem, nunca na história aconteceu algo desse tipo e jamais acontecerá. Isso é uma hipérbole. Por exemplo, ainda que eu fale a língua dos anjos, está dizendo, é uma hipérbole utilizada, é uma figura de linguagem utilizada na Escritura. Eu não tenho dúvida que se Deus disser que o sol para, ele parou como em Josué. Né? Mas vamos seguir para terminar esse quadro e finalizar a aula. É que o papel do raciocínio, então, a gente já viu a prova da verdade, o terreno comum, ponto e parte da lógica, e o papel do raciocínio. O crente pode se colocar no lugar do não crente para mostrar os resultados do seu sistema não cristão. O crente usa então a razão para desconstruir a cosmovisão do não crente e revelar os seus absurdos e problemas. Além disso também, o crente mostra que a Bíblia contém uma cosmovisão que é suficiente para resolver os problemas da epistemologia, da ética, da ontologia, da teleologia. Então é o seguinte, você vai usar a razão para combater os alicerces do não crente, mas também para apresentar racionalmente a cosmovisão cristã. E por fim, as bases da fé. No fim das contas, a palavra de Deus e a autoridade de Deus são as bases da fé cristã. Os pressuposicionalistas dizem que a veracidade da fé cristã é absoluta e é a partir daí que nós seguimos. Então, ficou ainda faltando poucas questões, praticamente 2 questões, né, para a gente abordar, mas eu vou encerrar a aula aqui. E é interessante que a passagem bíblica, né, de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas para chegar a essa conclusão de levar cativo o pensamento das pessoas à obediência a Cristo, essas armas elas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus.